Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Analistas em Ação, nesse programa especial de virada de mês. Então, hoje, quem está aqui com a gente é o José Falcão e o Murilo Breder, eles são analistas de investimento da Isinvest e eles preparam as carteiras de ações recomendadas para o mês e também a carteira de small caps. Então, esse é o nosso assunto de hoje, o que esperar para o mês de março. E a gente vai ter também a participação do Hugo Caroni, complementando aqui com a análise gráfica. Então, eu dou as boas-vindas aos nossos analistas. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui mais um mês, trazendo aí as principais novidades das nossas carteiras para o mês de março. É isso aí, não, e a grande novidade aqui hoje é o José Falcão, né? Eu já estou presente aqui todo final de semana, né? Todo domingo aqui, figurinha carimbada no Analistas em Ação. E como a gente já tinha combinado, antecipado, toda virada de mês, nós, o time, né? Além, não apenas eu, mas o José Falcão, o Caroni, iremos aqui para comentar sobre as mudanças na carteira, a perspectiva nossa sobre a Bolsa, tanto pelo que aconteceu no mês passado, como o que a gente acha que pode acontecer no próximo mês, né? Bom, então vamos lá, o nosso programa vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro, os analistas vão fazer uma breve análise do fechamento do Ibovespa no mês passado, fevereiro, e o que a gente pode esperar agora em março, que já começou com bastante volatilidade. E aí, depois disso, eles vão, claro, passar as recomendações das carteiras, e aí, em seguida, vamos fazer alguns destaques sobre BDRs, e aí depois eu vou fazer para eles algumas perguntas que vocês que acompanham aqui o nosso canal deixam para a gente nos comentários das lives, dos programas, ou até aqui mesmo nos comentários do Analistas em Ação. Então, a gente vai tirar algumas dessas dúvidas. Vamos começar, então, falando do Ibovespa, o nosso principal indicador da Bolsa Brasileira, que, como eu disse, terminou fevereiro em queda. A gente teve um recuo, então, de 4,37% em fevereiro, o pior desempenho mensal desde setembro de 2020. E agora, começo de março, a gente tem visto bastante volatilidade nessa primeira semana. Então, José, o que está puxando a Bolsa para cima e para baixo nos últimos dias? O que você diz sobre esse começo de março tão conturbado para os investidores? Bom, Karina, a gente pode começar fazendo até uma retrospectiva, né, do final do ano passado, onde ali já no mês de novembro a Bolsa teve uma forte arrancada de 15,9%, deu continuidade a esse rally no mês de dezembro, subindo mais 9,3%, né, que foi justamente ali pelo aquele ânimo com as vacinações, né, com a possibilidade de normalização. E na virada do ano, né, já no mês de janeiro, o mercado começou a entender que as dificuldades seriam muito maior, né? Os desafios estão aí, estão longe de serem resolvidos. Então, já no mês de janeiro, a Bolsa começou a ceder um pouco, caindo ali 3,32%, e no mês de fevereiro deu continuidade a esse movimento de queda, caindo mais 4,37%. Então, não tem nada de novidade, e sim fatos e problemas que estão dando continuidade do ano de 2020. Né? Mas o que é que está pegando mais no nosso mercado, no Brasil? Né? Algumas coisas aqui estão fora de ordem, né? Conforme a gente até comentou ontem. O problema central hoje aqui no Brasil é a confiança. Né? Até mesmo a taxa de juros hoje é muito baixa, a Selic, com juros negativos, inclusive. Isso faz com que o nosso mercado ele perca a atratividade para investimento estrangeiro, né, o capital estrangeiro. Então, isso aí a gente vê, isso reflete uma forte volatilidade, tanto no câmbio como nos juros e também na Bolsa Brasileira. Né, e o risco fiscal complica ainda mais essa situação. Né, o investidor ele não quer colocar dinheiro no Brasil, há um juros tão baixo e há um risco fiscal tão elevado. Então, essa é uma questão central, né, e que coloca mais pressão ainda sobre o Banco Central, né, para conduzir aí a sua política monetária e a alta ou não da taxa de juros já nessa reunião agora do mês de março. O mercado também perdeu esperança com a agenda liberal do governo, então é preciso que a equipe econômica dê respostas fortes para o mercado e para a sociedade nesse sentido, né, de uma agenda liberal, de austeridade fiscal, de privatização, porque senão essa credibilidade que já perdeu, ela vai pesar mais ainda sobre o mercado e a situação pode ficar um pouco mais complicada daqui para frente. Né?
No mais, também para completar, a tragédia da pandemia não dá tréguas aqui no Brasil, e também não é um caso isolado do Brasil, no mundo todo, né? Mas no Brasil a situação é um pouco pior por causa da condução da pandemia aqui internamente. Os números de mortos bateram recordes agora nos 2 últimos dias. Medidas restritivas foram adotadas em quase todos os estados do Brasil, principalmente aqui em São Paulo, né, que vai entrar na fase vermelha novamente. Isso aí implica uma demora ainda maior da retomada das atividades econômicas. Então, conforme vocês podem perceber, é um conjunto de fatores, né, que faz com que a bolsa ela sofra uma correção mais acentuada no curto prazo. Quer dizer que vai continuar um movimento de queda? Não. Quer dizer que é um momento pessimista? Ainda não, mas é um movimento que a gente tem que saber absorver, acompanhar e passo a passo acompanhando o que vai acontecer daqui para frente para tomar decisões aí mais assertivas. E para completar também no cenário global, um fato que tem pesado muito sobre as economias emergentes é a taxa de juros dos títulos soberanos dos Estados Unidos, as Treasuries de 10 anos, que tem aumentado ali em torno de 1,5% ao ano, por conta do forte estímulo fiscal que está sendo dado pelo governo americano, o pacote trilionário de auxílio à pandemia. Isso vai injetar muita liquidez no mercado americano, e há agora um temor de que possa trazer possa trazer uma inflação, né, na economia americana. Isso é precificado na taxa de juros, que tem uma abertura, né, e consequente aumento dessa taxa, e isso faz com que um pouco daquele capital que estava em bolsa, em economias emergentes como o Brasil, volte para a economia americana em busca dessas taxas que estão um pouco mais atrativas, né? Não quer dizer que esse fluxo ele vai inteiro para esse movimento, mas existe um ajuste do mercado, né, para essa nova taxa de juros no mercado americano. Então, isso aí traz um pouco de instabilidade também no mercado americano, e mais ainda em economias emergentes como o Brasil, que geralmente sofrem mais aí com esse movimento cambial, né, de entrada e saída de dólar no país. Eu acho que o contexto geral é esse. Bom, e considerando todos esses fatores que o José Falcão listou, agora eu faço uma pergunta para o Murilo. Murilo, você acha que a Bolsa pode voltar a subir com mais força a partir das próximas semanas? Então, na verdade, é um momento, acho que é de cautela, tá? Para longo prazo, aí sim, para longo prazo, a Bolsa é para comprar sempre, tá? Agora, não é qualquer coisa. Essa que é a grande pegada aqui, né? Mesmo com visão de longo prazo, tem que saber o que está comprando, fazer boas compras, né? Mas no curto e até no médio prazo, né, coisa de 1 ano, 2, aí sim existe uma cautela, tá? Porque a gente está com a questão do risco fiscal ainda muito forte, o teto de gastos, né? Será que a gente vai respeitar ou não? Eu prefiro acreditar que sim, né? Mas tem a questão da PEC emergencial rolando, tem a questão da interferência nas estatais, né? A própria Petrobras, que está ali naquele imbróglio ali envolvendo o próximo general que vai ser o presidente da companhia, ou não, né? Porque ele não, em tese, não tem a capacitação que a própria Petro pede para ter, né? Que é ter 10 anos de experiência num cargo ou do mesmo setor, ou num cargo semelhante, ele não tem isso, então tem que ver como é que vai resolver essa questão. Tem o coronavírus, que já tem 1 ano que já está acontecendo e a gente está renovando máximas de mortes, por mais que ainda tenha a questão da vacina chegando, mas a vacinação está lenta no Brasil, então tem todas essas questões que não dependem, né, só do nosso controle, né, por mais que a gente encontre uma empresa maravilhosa, os juros, as treasuries, né, os juros de 10 anos dos Estados Unidos vai lá, sobem, e isso acaba impactando o valor de todas as companhias, mesmo aquelas companhias que a gente acha que são maravilhosas, né, isso impacta todas, porque é o ativo livre de risco, né, por definição, todo mundo considera os juros americanos como a taxa livre de risco. Então, um monte de fatores ali que pode, né, afetar a Bolsa, então, por isso, cautela, né, no curto, no médio prazo. Agora, no longo, a menos que você ache que o Brasil vai virar uma Venezuela ou uma Argentina, né, caso contrário, se você acha que o Brasil vai melhorar daqui para frente, aí é para comprar a Bolsa, sem dúvida nenhuma, tá? A Bolsa hoje, no patamar de 110 mil pontos, me parece barato, né? Mas aí, essa ressalva, que tem espaço para cair mais, pode piorar, tá? Então, se você tem aquele caixa, pode fazer alguma compra agora, porque você vai estar comprando provavelmente bem.
tá? Provavelmente é porque tem algumas coisas ali na bolsa, como, por exemplo, estatais, que eu não recomendo comprar agora. Não acho que é um timing bom para comprar estatal, né? Mas não gaste todo o seu caixa. Eu acho que essa é a grande mensagem aqui. Compre com sabedoria, com parcimônia, mas deixa aquele pouquinho, porque você sabe que o Brasil é assim, né? Sempre pode piorar mais, tá? Mas visão de médio e longo prazo ainda continua positivo, né? Então, é só essa balança de curto versus médio e longo que tem que ficar de olho nesse exato momento. Eu acho, inclusive, complementando o Murilo, que a pergunta ideal não seria se é hora de comprar bolsa, e sim quanto de bolsa você deve ter nesse momento, né? Porque o que é interessante para o investidor refletir é que numa carteira diversificada, você sempre tem que ter um pouquinho de renda variável, um pouquinho de bolsa, né? Se está em um momento mais pessimista, você reduz um pouco da bolsa e aumenta a proteção. Você tem aí instrumentos cambiais, metais preciosos, renda fixa, que você pode utilizar como instrumento de proteção. Mas é difícil você tentar acertar se está na hora de comprar ou de vender bolsa, porque você nunca vai ter esse time, né? Porque nem o economista mais reconhecido do mundo ele vai acertar esse momento, né? Então, ninguém tem bola de cristal, mas o interessante é você seguir uma estratégia, né? Definir qual é o seu perfil de investidor, até quanto você se predispõe a colocar em bolsa. Eu quero investir 15% em bolsa. Se você já tiver com 15% em bolsa, talvez seja a hora de você aguardar um pouco, né? Esperar o mercado se ajustar, para depois, se você quiser ampliar, aumentar, você vai fazendo isso de forma gradual, né? Não precisa fazer agora, né? Em momentos tão conturbados. Então, é muito assim, é muito mais de você avaliar a sua estratégia, a sua predisposição ao risco e calibrar as suas alocações, em vez de você ficar tentando acertar se é hora de comprar ou hora de vender. Eu acho que é um bom reflexo para ir pensando um pouco pelo lado do planejamento financeiro. Maravilha, bom. E para complementar toda essa análise sobre o Ibovespa e as tendências, o que tem acontecido, a gente chama agora a participação do Hugo Caroni, que vai fazer então um complemento com a análise gráfica do Ibovespa. Vamos ouvir? Bom, pessoal, vamos para mais uma análise desse domingo. Hoje me pediram o overview do Ibov e a referência também de IBRF. Para o Ibov, acho que eu não preciso fazer aquele contexto maior que a gente já conversou nos outros domingos, principalmente no primeiro domingo. Então, qualquer dúvida, né, a gente está ao vivo todos os dias aí no Espaço Traders Invest, então fica à vontade para acessar o canal. Então, olhando um pouquinho mais para a referência mais recente, não preciso ficar olhando o mensal, a gente, por enquanto, pós-crise, teve esses últimos dias um pouquinho mais pressionado, mas por enquanto, né, configuração aqui ainda de topos, né, e fundos, por enquanto, ascendentes. Suporte importantíssimo, justamente da média 9 testado aí no começo desse mês. Ainda é muito cedo para falar de um mês muito otimista, né? A gente está na primeira semana só para esse mês. Com relação ao semanal e até mesmo diário, a gente falou bastante com relação a essa região próximo dos 106 mil pontos. Brigou bastante, tentou chegar lá, né? Não foi fácil e a gente também pelo semanal não pode ser tão otimista ainda, tem os topos e fundos ascendentes que a gente falou do mensal de fato, mas a gente ainda não recupera essa região importantíssima, um pouco acima dos 115 mil pontos para a semana que vem, só no final da semana para confirmar de ter fechado assim, bota logo para 116, já que é 115, 930, 933. Para o diário, a referência ainda de muita indefinição, mercado brigando bastante, no curto prazo nem se fala na questão de volatilidade. Para quem tiver interesse, a gente teve uma configuração no intra, na realidade em vários tempos gráficos do intra, nos 60, nos 15, no minuto, no 30 segundos, acompanha na sala, que é o inglês chamado de broadening, ou megaphone, ou megafone em português, ou o alargamento que a gente fala bastante. Isso é uma mistura, né, de indefinição e briga de mercado, né? A amplitude de volatilidade só vem aumentando, e aí o próximo movimento depende em que lado você está dentro da figura, tá? Então é uma figura um pouquinho complicada, mas no canal a gente tem a explicação com relação a ela, quem quiser dar uma conferida. E logo de cara, o que a gente tem para essa semana que seria importante, né, a superação? Primeiro essa reta, né, que está praticamente nesse 116 que a gente falou no semanal, está um pouquinho acima, 116,200 por aí.
e mesmo se tiver força, o próximo um pouquinho mais acima, perto do 119. Só o fato de ter fechado pelo menos o diário acima da 9 já é um bom sinal, né? Se ele conseguir fechar acima da máxima dessa sexta-feira, ajuda bastante. Dali para frente no diário tem que continuar respeitando justamente essa faixa aqui, ó, dos 114 mil pontos. Fica aqui então o nosso agradecimento ao Hugo pela contribuição com mais essa análise do Ibovespa. E agora, pessoal, vamos passar para o momento de carteiras recomendadas. Vamos começar então pela carteira de ações top 10, com os 10 papéis recomendados. E quem cuida dessa carteira é o José Falcão, e hoje ele vai falar para a gente sobre os destaques de março. E teve mudança na carteira, né, José? Exatamente, Karina. Vou só recapitular como está a carteira hoje, carteira top 10 do mês de março. Ela é composta por 2 empresas do setor financeiro, Itaú e a B3. Entrou agora uma ação do segmento de alimentos, que é a BR Foods, no lugar das lojas Renner, e vou comentar o porquê que a gente fez dessa troca. No setor de mineração, representada pela Vale. No setor de energia, que tem um peso de 20% na carteira, a gente mantém Eneva e Taesa. Setor de saúde, Qualicorp. No setor agrícola, SLC Agrícola. Setor de shopping, Multiplan. E fechamos com a Magazine Luiza no varejo. Agora, respondendo um pouco, né, o motivo pelo qual a gente trocou a ação da loja Renner e colocamos a BR Foods no lugar, né? A minha visão em relação à loja Renner continua a mesma. Para mim, é a maior varejista de vestuário do país, é uma empresa reconhecida em todos os aspectos, tanto em níveis de resultado como de gestão, porém, o atual momento, né, no qual a gente está passando pela pandemia, as medidas restritivas, o agravamento, né, dessa crise, fez com que as ações da loja Renner sofressem uma forte correção no mês passado. E aí a gente usa também um pouquinho do gráfico para pegar esse time, e a gente observou um forte fluxo de venda nas ações da loja Renner. Apesar da sua excelente gestão, do seu excelente fundamento, esse forte fluxo de venda no curto prazo poderia prejudicar a carteira como um todo. Até porque a gente já tem um ativo que é muito sensível a esse momento dentro da carteira, que é a Multiplan, né, que é do segmento de shopping. Ele também sofre no curto prazo com essas medidas restritivas e com o atraso da abertura da economia. Então, a gente preferiu reduzir uma das posições, né, que é mais sensível a esse momento atual, e colocar uma empresa que está bem no momento atual, que é uma empresa do segmento de alimentos, né, que é a BR Foods, que assim como seus pares, JBS, Minerva, Marfrig, tiveram um desempenho excepcional no ano de 2020, porque são empresas globais, exportam muito. A BR Foods, no caso, 50% do que ela produz vai para o exterior, então ela tem um mix ali de produtos diversificados no Brasil e no mercado internacional. O nível do dólar no atual patamar beneficia a receita dessas empresas. Então, a gente optou por fazer essa troca, né? E por que a gente mantém o Multiplan e não loja Renner? A Multiplan, olhando um pouco a questão do desconto em relação ao preço-alvo, a gente acha que é um gatilho mais interessante para o médio prazo, porque a partir do momento que a economia começar a reabrir, a imunização começar a ser feita de forma mais ampla, né, alcançando um percentual maior da população, a gente acredita que a Multiplan ela vai acelerar mais rápido em relação a outras empresas que estão sendo mais impactadas nesse momento pela pandemia, né? Então, foi mais ou menos uma questão de entender que o gatilho para uma retomada de alta vai ser mais forte na Multiplan. Então, a gente optou por manter ela e tirar a loja Renner momentaneamente. E a BR Foods, sem comentários, né? Atuando aí com exportação global, possui uma grande participação também no mercado interno. Hoje, o portfólio da empresa tem em torno de 30 marcas, mais de 5 mil produtos em 40 plantas industriais, são 47 centros de distribuições, sendo 27 deles no exterior. A empresa divulgou agora, no dia 25, o resultado do quarto trimestre de 2020 e reportou um lucro de 902 milhões no período. Isso aí representa uma alta de 32,6% ante o mesmo período de 2019.
E é uma empresa que vem de um processo de reestruturação e que está muito bem posicionada para crescer nos próximos 10 anos. Então, a gente acha que é uma marca muito forte de reconhecimento internacional. A empresa hoje tem um valor de mercado de apenas 20 bilhões de reais. Essa empresa ela já valeu, há um tempo atrás, 70 bilhões de reais. Hoje, a BR Foods é uma das marcas mais conhecidas de alimento do mundo. É uma das maiores empresas no setor. Não justifica uma empresa dessa estar valendo na Bolsa hoje em torno de 20 bilhões de reais. Então, a gente acha que existe um grande potencial de valorização para a BR Foods no médio prazo. Por isso, a gente adicionou ela na carteira e vamos acompanhando daqui para frente. Complementando, a gente mantém a Vale na carteira como uma das principais posições para março e também para o ano de 2021. Né? A empresa vem se destacando operacionalmente, como todo mundo tem acompanhado, é beneficiada, principalmente pelo setor de mineração e siderurgia, uma forte demanda pela China e consequente alta do preço do minério de ferro. O minério de ferro bateu $190 a tonelada essa semana. Né? O preço da commodity nesse nível cria uma expectativa muito positiva para a Vale. Ela aumenta a geração de caixa dela e já tem aí uma previsão de pagamento de dividendos bilionárias para esse ano de 2021. Então, a Vale é uma empresa que ela não pode faltar em uma carteira hoje em dia, e ela é uma das principais posições hoje na top 10. Fechamos aí também um grande destaque para a Eneva, né, que a gente acredita muito no setor também, né, para o Brasil continuar crescendo e diversificar sua matriz energética. A Eneva desenvolveu, o Brasil precisa diversificar, né, sua matriz energética, que hoje é muito dependente da fonte hídrica, e o modelo de negócio hoje da Eneva no Brasil ele é inédito, né, que consiste aí na geração térmica integrada aos campos de produtores de gás natural, ou seja, a Eneva ela não só explora e produz gás, né, como ela também transforma esse gás em energia elétrica, uma energia mais limpa, né, do que os meios convencionais, como carvão e petróleo. Então, é uma empresa que a gente acredita muito no médio e longo prazo e também está em destaque na carteira, inclusive dentro da top 5. Eu acho que esses são os principais destaques da carteira. O relatório completo está disponível aí no site do Invest News. É isso aí. Aqui no programa a gente não vai detalhar exatamente os 10 ativos que estão na carteira, mas no investnews.com.br, a gente vai colocar aqui para vocês verem agora na tela. Você tem acesso à carteira completa das ações recomendadas, com o detalhamento das 10, o desempenho, então está bem completo esse material, fica aqui o convite também para vocês acessarem. E aí, para esse mês, já que o destaque, né, foi a entrada da BRF, a gente tem a análise gráfica dessa ação também com o Carone, mas antes disso, vale a gente fazer aqui um parênteses, que a análise gráfica e a fundamentalista, nem sempre elas coincidem, nem sempre elas vão na mesma direção. Então, José, é importante o investidor ter isso em mente, né? Exatamente. Tem que lembrar que a análise fundamentalista, ela, como o próprio nome já diz, olha os fundamentos da empresa, a saúde financeira da empresa, né? E aí, através desses dados, a gente projeta receitas, né, fluxo de caixa futuro, para determinar se aquela empresa está com preço bom, barato, atrativo ou não, né? Mas isso é uma análise que ela vai se materializando no médio e longo prazo. A análise gráfica, ela acompanha, né, a cotação dos ativos no gráfico, e ela usa muito mais uma questão de time de curto prazo, né? Então, às vezes, uma ação ela pode estar em tendência de queda no curto prazo, na análise gráfica. Por conta disso, o analista acredita que não está em um bom momento de compra porque ela está num processo de queda, mas o analista fundamentalista pode, né, ter uma visão divergente, na qual ele acredita que aquele preço está super atrativo, barato, e recomenda aquela ação pensando no médio e longo prazo. Então, são visões um pouco diferentes, estratégias diferentes e que muitas vezes se complementam também, tá? Lembrando que na carteira top 10, apesar da gente fazer uma análise fundamentalista, a gente usa a análise gráfica também como complemento, né? Conforme eu comentei, a saída da Lojas Renner da carteira foi um sinal que foi dado através do gráfico. Ali eu enxerguei um fluxo de venda que poderia prejudicar a carteira no curto prazo. E optei por tirar ela nesse momento, apesar dos excelentes fundamentos da empresa, né? Então, uma coisa complementa a outra. Bom, feito esse parênteses importante, agora sim, então, a gente chamar a participação novamente do Hugo Carone, ele vai comentar para a gente sobre BRF.
Para a BRF, não muda muita coisa. A referência dela é de longuíssimo prazo, ainda é um pouco conturbada, mas pode estar no que o pessoal de fundamento chama de um possível turnaround, né? Uma mudança na perspectiva. Ela já teve uma configuração de inclinação positiva, né, anos atrás, não foi muito clara, não foi muito boa de se operar, apesar de ter tido uma boa movimentação, e por enquanto vem trabalhando uma movimentação ainda negativa. Por que eu falei favorável num possível turnaround? Que é em relação não aos preços, e sim em relação à média. Você vê que a gente vinha sendo pressionado pela média 9 já desde o princípio da crise, até um pouquinho antes, e agora a gente está aqui brigando, né, segundo mês, respeitando esse patamar como um possível suporte. E o semanal também devagarinho, eu vou jogar até ele já direto no diário para a figura do triângulo, tá? Mas o semanal também respeitando aí o suporte dessa média 9, que é algo também positivo para o papel. O diário a gente tem um possível upside, né, uma possível valorização expressiva se o papel conseguir confirmar o rompimento dessa região de resistência. Aí vai dar um alvo lá para casa de uns R$50, não é rápido, tá? Se for um turnaround, como mencionado, mas esse é o alvo mais otimista por conta do que é considerado como um triângulo ascendente. Ascendente porque a referência dos fundos, né, estão cada vez mais elevadas, enquanto a região de resistência está no mesmo patamar. Então, o rompimento dessa região pode trazer um pouquinho mais de alegria, lembrando, não precisa ir direto, não é, rompeu e vai embora direto em alta, né? Rompeu, ele vai trabalhar, vai oscilar, normal, como qualquer outro ativo, tá? Mas, em tese, trabalhando acima desse patamar, a perspectiva de fato fica ainda melhor para esse ativo. Lembrando aqui embaixo, quem quiser me adicionar no Instagram, segue aí o link. E domingo que vem a gente está de volta, pessoal. Um forte abraço. Muito obrigada, Hugo, por mais essa contribuição. E, pessoal, a gente tem ainda a carteira de Small Caps. Quem monta é o Murilo Breder, então com as Small Caps recomendadas por ele. Murilo, quais destaques você faz agora para o mês de março? Karina, felizmente eu tenho pouquíssima coisa a comentar e isso é uma excelente notícia, porque a carteira vai muito bem. Tem 5 meses só de histórico, então é relativamente ainda curto, né? Mas dos 5 meses de história de vida da carteira de Small Caps, 3 meses o índice de Small Caps caiu. E nesses 3 meses que o índice de Small Caps caiu, inclusive, né, janeiro e fevereiro desse ano, a carteira de Small Caps teve uma performance melhor. Então, curiosamente, né, quando a bolsa vai mal, que a gente consegue ganhar distância em relação ao índice, tá? Então, para o mês de março agora, não teve mudança nenhuma em relação à entrada de um novo ativo, os ativos continuam os mesmos, mas tem uma mudança importante em relação ao gerenciamento de risco que vale a pena ser comentado aqui. Até então, o limite máximo de alocação em um único ativo que eu vinha adotando era 20%. De fevereiro para cá, mudei de ideia, achei que 20% era uma alocação excessiva, porque acontece alguma coisa com o presidente da companhia que está totalmente fora do meu controle, a companhia vai lá e desaba, se tem 20% nessa companhia, além de, obviamente, derrubar a performance da carteira, muito pior do que isso é afetar o bolso dos próprios investidores, né? Então, 20% em um único ativo, eu achei estava demais, né? Decidi colocar 15% como alocação máxima. Então, para efeitos práticos, a gente tinha Eneva e Brasil Agro com 20% no mês de fevereiro, agora esses dois ativos passam a ter 15%, e esses 5% de cada um que saiu ali, tanto de Eneva como de Brasil Agro, foram parar em Ferbasa e em Kepler Weber. Kepler Weber, que inclusive foi o grande destaque positivo do mês de fevereiro, eu já até comentei aqui no Analistas em Ação durante as últimas semanas, né? Eu não lembro qual semana exatamente, mas eu lembro que eu comentei sobre Kepler Weber. A empresa disparou muito uma semana quando a Previ, que é um fundo de previdência do Banco do Brasil, decidiu vender a sua participação da companhia. E eu, obviamente, comemorei essa pequena vitória aqui, porque essa parte de que a Previ poderia vender as ações da Kepler, isso poderia destravar valor, a empresa ganhar liquidez, ganhar governança corporativa, tudo isso já estava escrito no relatório, na tese de investimento de Kepler, desde que a companhia entrou na carteira de Small Caps, né? Então, eu fico feliz, porque é sinal de que o trabalho vem sendo bem feito, né? E as coisas começam a andar do lado da nossa tese. Nem sempre é assim, né? Às vezes você pode errar, acontece, né? Mas no caso de Kepler,
aparentemente tem sido um acerto, né? Aconteceu o que a gente esperava que pudesse acontecer, e agora abre caminho para a Kepler andar ainda mais. Inclusive, uma das novidades também, eu revisei o preço, até que o preço comprado de Kepler era R$ 44, agora está R$ 55. Mas, tirando essa mudança de risco ali de alocação, a carteira continua a mesma, sigo bastante confiante, tá? De que a carteira vai estar performando muito bem e deve continuar nesse caminho, tá? E fica, então, mais uma vez o convite para vocês acessarem o investnews.com.br, e aí lá você vai ter acesso à carteira completa, com também o histórico, né, do desempenho da carteira, então ela está sempre muito bem atualizada, com todo o detalhamento, e aí vocês podem conferir, então, essas informações que o Murilo prepara para a gente. Bom, e antes, pessoal, da gente passar para as perguntas que os leitores deixaram aqui para a gente, eu gostaria de pedir para vocês fazerem um destaque de BDRs para março. O que vocês trazem, então, de BDR para o investidor? Bom, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre BDR. Para quem ainda não conhece, a gente divulga através do site do Invest News um boletim completo, onde a gente avalia mais de 20 empresas e a gente dá uma nota através de estrelas para cada empresa, de acordo com alguns critérios de análise técnica e de análise fundamentalista. Com base nisso, a gente seleciona as empresas mais bem avaliadas e dentro desse boletim, com essas empresas em destaque, a gente cria uma top 5 de BDRs. A top 5 de março, ela vai ser, não teve mudanças em relação a fevereiro, né? A gente mantém a Coca-Cola, Google, Johnson & Johnson, JP Morgan e a Microsoft. Tá? Então, são as empresas em destaque que a gente está sugerindo agora através de BDR, né, para o mês de março. É isso aí. Lembrando que em fevereiro agora eu gravei um Analistas em Ação só de Coca-Cola, tá? Então, se você é uma pessoa que gosta de dividendo ou que precisa aumentar a exposição em dólar, você acha que a sua carteira tem pouco dólar, tem que colocar mais. BDR é uma dessas formas de você dolarizar a sua carteira. E se você for os dois perfis ao mesmo tempo, gosta de dividendo e ainda precisa dolarizar a sua carteira, então você precisa assistir esse Analistas em Ação urgentemente, né, que foi específico de Coca-Cola, é um dos melhores BDRs para se ter, na minha visão, porque, claro, você tem que ter tecnologia na carteira, mas a Coca-Cola é aquele BDR que vai diversificar ainda mais, porque não adianta você comprar só tecnologia. Vamos passar, então, para o momento das perguntas que o pessoal deixou aqui para vocês. O pessoal sempre comenta nas nossas lives, nossos programas. Leva a minha pergunta no domingo para os analistas. Então, vamos pegar algumas que a gente recebeu nos últimos dias. E a primeira é do Rafael Munhoz. Ele pergunta sobre Taesa. Ele pergunta, renda fixa da renda variável? O que vocês dizem, então, para o Rafael sobre Taesa? É melhor do que isso, né, José? É melhor que renda fixa, isso aí. Com certeza. A Taesa hoje é a renda fixa dentro da top 10, né? É uma ação que eu estou segurando ela já praticamente desde o início da carteira, né? A característica do segmento de transmissão tem, né, essa qualidade, porque são projetos altamente previsíveis, né? Onde a empresa ela tem uma receita anual permitida já contratada. Então, ela consegue projetar todo o fluxo de caixa dela, em cima disso, ela trabalha os custos e despesas de investimento dela, e ela consegue ter ali uma taxa interna de retorno já calculada, pré-meditada, e rentabilizar o acionista, né, com mais previsibilidade. É por isso que é um segmento tão estável, né, e com menor volatilidade, por causa dessa previsibilidade. Né? Eu estou falando aqui especificamente do segmento de energia elétrica, mas do subsegmento de transmissão, que é o caso da Taesa. E para vocês terem uma ideia, a Taesa ela tem um payout, né, que é o quanto que ela distribui para os acionistas dela, parte do lucro líquido, em torno de 85% a 90%. Né? Então, isso quer dizer que ela pega praticamente todo o lucro líquido dela e distribui para os acionistas, justamente porque ela não precisa fazer reinvestimento. Né? Ela já tem projetos ali prontos, ela não precisa reinvestir naquele projeto. Quando ela faz novas concessões, normalmente ela faz ela aumenta a dívida, né, toma recurso e parte para outros projetos, né? Mas
O projeto que já está em andamento de transmissão são projetos de longuíssimo prazo, né, e ela não precisa reinvestir aquele capital. Então, ela pega parte desse lucro e consegue distribuir um percentual maior para os seus acionistas. Então, é por isso que as empresas de transmissão são tão atrativas nesse objetivo de pagamento de dividendos. E teve um detalhe muito interessante agora no resultado da Taesa no quarto trimestre. Eles fizeram a correção dos contratos antigos pelo IGPM. Para quem não sabe, o GPM em 2020 foi de 25%. Então, a Taesa, ela conseguiu corrigir vários contratos dela anteriores pelo IGPM de 25% em 2020. Ela praticamente aumentou o lucro dela em 180% de 2019 para 2020. Então, para vocês terem ideia como parece realmente uma renda fixa, né? Até a questão da correção pela inflação, ela se beneficia. Então, é uma ação que a gente gosta, é uma peça fundamental e chave dentro da carteira por essa função de proteção, né? Uma empresa mais resiliente, com menos volatilidade e mais previsibilidade. Então, a gente gosta e sempre vai ter espaço dentro da top 10. Se é para complementar, é para falar que é uma baita opção, porque você tem uma Selic hoje a 2%, ela pode chegar a 3%, né? Óbvio que vai voltar a subir, mas pagando 7,5%, 8% de dividend yield, é muito alto. Isso fora o potencial da ação, estou falando só de dividend yield. Então, a combinação dos dois elementos é muito forte. Fica só aquela ressalva importantíssima de que, por mais que a gente fale que ela funciona quase como uma renda fixa, porque paga dividendo recorrentemente, é um dividendo alto, não é reserva de emergência, não é renda fixa, é renda variável, muito cuidado, tá? Mas a gente gosta bastante do ativo. Bem lembrado, Murilo. A gente fez uma brincadeira aqui, comparando com renda fixa, pela atratividade da taxa que ela paga, pelo dividend yield que ela paga, né? Hoje, ali em torno de 7,5%, 8%, 9% de dividendos, que é muito acima de uma taxa Selic, por exemplo, né? E a gente compara agora com a renda fixa. Então, foi mais nesse sentido de comparação. Lembrando que a renda variável é uma ação e tem, né, riscos elevados embutidos ali no seu dia a dia. Gente, a próxima pergunta a gente recebeu muitas vezes nas últimas semanas e todo mundo sabe o porquê, mas eu não tinha como deixar de trazer aqui para o Analistas em Ação. Eu trouxe, então, uma das pessoas que perguntou sobre isso foi Marisa Queiroz, e ela perguntou objetivamente o seguinte: comprar ou vender Petrobras? E aí, gente? Vende. O risco ficou alto demais. Cara, mesmo independentemente da janela temporal, no curto, médio e no longo, o risco ficou alto em todas as janelas. Tá? No curto, a gente acabou de ver que saiu um dos riscos, e o risco acabou se concretizando, era sair parte do conselho, saiu muita gente boa do conselho. Então, vai ter um presidente, sabe-se lá se ele vai, se a Petrobras vai realmente aceitar ele como presidente, porque conforme já foi comentado aqui, ele não tem o histórico que deveria ter. Né? Questão legal, não é critério subjetivo meu, não. Tem que ter 10 anos, né, de experiência comprovada, enfim. E ele não tem. Então, tem que ver como é que vai resolver isso aí. Tem a questão de quem serão os próximos conselheiros a entrar no conselho de administração. Então, resumindo, a Petro hoje vai demorar 8 dias para avaliar se o próprio presidente vai poder ser aprovado, podendo ser prorrogado por mais 8 dias. Então, são 16 dias com esse imbróglio de como é que vai ser o presidente ou não. Sem falar do conselho de administração. Então, no curtíssimo prazo, a Petrobras está acéfala, ela está travada, pausada, não está mexendo, não está andando nada, porque a board da empresa está todo congestionado. E no longo prazo, a gente não sabe realmente como que vai ser a direção, provavelmente Silva e Luna, né? Se ele vai dar prosseguimento ali a redução de dívidas, se vai a empresa vai continuar focando nos ativos core dela, que é a extração de petróleo. Então, tem um monte de coisa que o que tornava atrativo em Petro já hoje não existe mais. É uma empresa que o petróleo hoje, se ele chegar a 70, 80 reais, o que é possível, inclusive esse é o cenário base, a gente acha que o petróleo pode continuar subindo. A Petro vai continuar reajustando o preço da gasolina para cima, pelo que depender, né, do presidente do país e do presidente agora da Petro, parece que não. Então, só reajusta para baixo, então não
é mais interessante o caso de Petro, né? A única coisa que continua interessante é que está muito barato. Só que está muito barato justamente por isso, porque é uma empresa estatal sujeita à interferência do Estado, e a gente viu agora que, enfim, não importa qual é o presidente, né? Uma estatal sempre pode ter interferência, então esse é um grande risco. E o fato dela ser estatal, ela sempre vai ter essa certa defasagem operacional em relação às outras empresas privadas, né, como a ExxonMobil, o Buffett comprou a Chevron recentemente, né, então, assim, tem desconto, mas é um desconto que, para mim, faz um pouco de sentido, porque o risco é muito alto, tá? Eu não recomendo entrar, e quem for entrar tem que estar com muito cuidado. Tem chance da Petrobras dar um pouco certo, reagir, tem, né? Se o Silvio Luna nos surpreender, chegar lá, mano, fizer um belo mandato, o pessoal do Conselho de Administração novo entrar e foi uma galera muito boa de serviço, a Petro der continuidade a tudo isso que ela já vinha fazendo, mas eu, sinceramente, duvido bastante que ela vai conseguir reajustar muito mais para cima a gasolina, se o preço do petróleo continuar subindo, né? Tem esses fatores, tá? Então, por isso que eu prefiro ficar de fora, eu acho que o risco é muito grande. José, você concorda que o momento é de vender e não de comprar a Petrobras? Olha, eu queria fazer uma analogia aqui, para mudar um pouquinho o discurso e as pessoas refletirem, né? Vamos imaginar que você entra numa vila que tem várias casinhas. E toda casinha tem um cofre onde você vai achar um dinheirinho ali que você pode, né, pegar esse dinheiro. Mas só que uma dessas casinhas está com foco de incêndio. E aí, a pessoa que está te orientando, ela fala assim, ó, aquela casinha ali está pegando fogo, mas ela pode ter mais dinheiro no cofre. A decisão de entrar na casa pegando fogo para ter mais dinheiro no curto prazo, né, a decisão é de quem está, né, do investidor. Mas lembrando que ele pode se queimar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, é um reflexo. Se o investidor ele acha que a Petrobras vai retomar, né, o processo que ela vinha com Castelo Branco, nessa nova gestão, o processo de desinvestimento, desalavancagem, paridade com o preço internacional, nem que seja de outra forma, tudo bem, você compra um pouquinho ali, se essa é a sua convicção. Mas se você não quer se queimar, existem milhares de outras oportunidades mais interessantes no mercado, com preços atrativos, e que você não precisa passar por sufoco. Então, eu compartilho um pouco da visão do Murilo. Eu acho que é muito complicado hoje, ainda mais nesse governo, você ficar sócio de uma empresa do governo, né? Não só nesse governo, historicamente no Brasil, é muito complicado você ficar né, virar acionista de uma empresa e ser sócio do governo. Então, assim, você tem, mas existe aquele discurso, uma empresa estatal nunca vai quebrar. Como não? O governo está quebrado, né? Como é que a empresa não vai quebrar? Então, assim, essa é uma visão um pouco, né, superficial, né, que as pessoas têm um pouco. Então, tem que tomar cuidado. Então, a minha visão é mais ou menos essa também, eu compartilho um pouco do que o Murilo falou. Eu particularmente, não colocaria um estatal dentro da top 10. E se tem só mais uma coisinha, além do case específico de Petro, todas as estatais têm um beta mais elevado. Então, por mais que não aconteça nada especificamente com esse case específico, se acontecer o cenário, alguma coisa com o cenário macro e a bolsa cair, como essas empresas naturalmente têm um beta mais alto, é comum que elas caiam mais, mesmo se não acontecer nada. Então, muito cuidado ao comprar estatal, tá? Além de tudo isso, tem a questão do beta mais elevado. Maravilha, e para fechar, então, eu passo para a nossa última pergunta, é a pergunta do Wagner Zulu, também sobre um assunto recorrente aqui na caixa de comentários do Invest News, que é a Magalu. O Wagner pergunta o seguinte: com toda essa turbulência, comprar Magalu pode valer a pena no médio prazo? O que vocês dizem para o Wagner, então? O case não mudou nada, né? Assim, apesar da turbulência, a Magazine Luiza continua ali vendendo cada vez mais online, cada vez mais produtos. Claro que não dá para eu fechar o olho, olhar só para a empresa e esquecer todo o macro, toda a volatilidade, esquecer que tem pandemia.
Na minha visão, isso é errado. Você tem que juntar tudo, né, cada pecinha ali do quebra-cabeça, e aí sim tomar sua decisão. Agora, do lado da empresa não mudou nada. Tá? Eu continuo gostando de Magazine Luiza, e acho que pelo jeito o Zé também, porque está na top 10, né? Continua na top 10. Então, eu vou até passar a bola para ele aqui, porque eu acho que ele é o dono da bola aqui nesse momento, Magazine Luiza. Inclusive, né, o case da Magazine Luiza entrou na top 10 justamente em uma conversa que eu estava tendo com o Murilo, né? Ele passou uma visão dele, eu concordei, e aí a gente acabou colocando na top 10. E é uma empresa que vem dando muito certo, né? Ela parou de acelerar, né? Como ela vinha 2 anos atrás, mas ela também é uma ação muito estável, né? Ela não cai ali abaixo de 25, 24, e assim, o nosso preço-alvo para ela era em torno de R$30, então tem muito upside ainda para a empresa, né? E falando um pouco, então assim, ela traz estabilidade nesse momento para dentro da carteira, porque ela não corrige muito, né? E ela tem um enorme potencial ainda pela frente. E no cenário atual, é o que o Murilo falou, não mudou nada, porque ela continua se beneficiando do crescimento, né, do comércio eletrônico, das vendas digitais, né? O pré-operacional dela agora está previsto para o 4º trimestre, que ela vai continuar crescendo ali, vendas em torno de 120%, né, de receita, de lucro, na parte digital, né? E quando o mercado retomar, né, e as vendas das lojas físicas começarem a entrar 100% também, a empresa tem um potencial enorme aí pela frente, né, para agregar já a essa parte de crescimento digital que veio para ficar, né? Porque quem começou a comprar de forma digital não vai parar de comprar, né? Vai continuar. Então, a empresa ela conseguiu ganhar alguns anos, né, em apenas um ano. Então, isso aí é algo que veio para ficar. O ecossistema hoje da Magazine Luiza é muito maior do que o que a gente pensa naquele varejozinho eletrônico, né, que você compra ali uma geladeira, um micro-ondas, uma TV. Hoje é um ecossistema completo de produtos e serviços e marcas de todos os tipos. Tem um marketplace ali de 40 mil lojistas vendendo ao mesmo tempo. Então, assim, a Magazine Luiza hoje ela é uma empresa que realmente está à frente, né, de todas as suas rivais, né, de todos os seus concorrentes, e preparada, né, para surfar esse novo momento do mercado. Inclusive, na crise, ela é uma empresa que tende a ficar mais resiliente. E só lembrando que a Magazine Luiza ela é um hedge natural na carteira, porque é um ativo que se beneficia de todo mundo ainda em casa, de home office, porque isso demanda mais compras online. É uma empresa que vende mais online do que fisicamente. Então, se esse cenário atual se mantiver, a Magazine Luiza é a grande empresa ganhando market share no Brasil. Tá? Ela está na frente de todas as outras varejistas, né? E brigando de frente, obviamente, com Magazine Luiza e Mercado Livre. Né? Aí é briga de peixe grande. Mas aí é pensar nisso, né? Se vai ter vacina, a grande tendência é com as vacinas chegando e a vacinação rolando, uma certa reabertura, uma volta à normalidade, mas, pelo jeito, né? A gente registrando máximas de mortes, deve demorar mais algumas semanas, meses ainda. As vacinas estão chegando ainda, está vacinando galera de 80 anos ainda, então bastante chão para a gente percorrer. Então, enquanto esse cenário acontecer no curto prazo, o Magazine Luiza segue excelente, tá? Eu lembro na época de dezembro, né, agora, quando confirmou as vacinas, muita gente migrou a carteira rapidamente para empresas que ganhariam com a reabertura, e só comprou isso na carteira. A pessoa que só comprou isso na carteira ficou bem feliz em novembro e dezembro, porque a bolsa subiu, ganhou dinheiro pra caramba. Mas aí agora, janeiro e fevereiro, que a bolsa voltou, essa pessoa deve ter assustado um pouco, porque caiu, né? Então é importante ter a carteira diversificada. E na minha visão, você pode ter ativos que se beneficiam com a eventual reabertura, não tem problema nenhum. Mas é importante você ter dentro da sua própria carteira ativos que se contrabalanceiam. Na minha visão, a Magazine Luiza é um desses. Se home office continuar, se a pandemia durar mais tempo, é Magazine Luiza quem ganha. Então, tem que ter Magazine Luiza na minha carteira no curto prazo e no médio, longo prazo. Aí, obviamente, o case não mudou nada. Interessante essa parte que o Murilo falou, né, da proteção na carteira, né, e eu queria aproveitar para destacar isso também na top 10, porque hoje os setores que têm mais peso na top 10 são justamente os setores de commodity, que têm se valorizado bastante, né? Eu dou um exemplo da SLC Agrícola, né, que é a maior produtora brasileira de soja, milho e algodão,
Então, para quem não sabe, a soja, só no ano passado, valorizou 97%, né? O milho valorizou mais de 50%. Então, hoje a soja é o ouro brasileiro, né? Então, além disso, tem a Vale também, com minério de ferro a $190 a tonelada. Então, o dólar nesse nível beneficia essas empresas e a gente dá um peso maior na carteira com essas empresas, porque são elas que estão segurando realmente, fazendo com que a carteira top 10, por exemplo, esteja dando 38% desde o seu início, lá em junho de 2020, contra 25% do IBOV, né? E aí você tem essas peças-chave, o setor elétrico, que tem mais 20%, com a Eneva e Taesa, traz um pouco mais de segurança e resiliência também, né? E o setor financeiro, que a gente continua acreditando, né? Apesar de Itaú ter sofrido um pouco, está descontado em relação ao índice, mas a gente acredita na gestão da empresa, na qualidade do ativo. A gente acha que com uma redução de 20%, mais ou menos, das provisões do PDD para esse ano, o setor bancário, né, os principais 4 bancos do Brasil, podem aumentar seus lucros líquidos em torno de 25% nesse ano. Então, existe uma expectativa de retomada dos bancos. Então, a gente está muito paciente também com o setor financeiro, no caso, com o Itaú, né? E a B3 dispensa comentários, né? A B3 nada de braçada em um mercado onde ele é líder, tem monopólio, né? A Bolsa Brasileira dobrou de tamanho, uma das piores crises da história, que foi o ano de 2020, né? Dobramos o número de investidores, dobrou o volume negociado na Bolsa, e a B3 é a rainha disso tudo, né? Então, também não tem como não olhar para a B3, né? Que hoje também é uma queridinha da Bolsa, e é uma das empresas que a gente mais acredita aí para 2021. Não só para 2021, mas para o médio e longo prazo. Maravilha, e se você que está nos assistindo tem alguma dúvida, alguma ação que você queira saber e ela não foi comentada aqui, deixa aqui nos comentários, a gente está sempre de olho na caixa de comentários para trazer as dúvidas de vocês aqui para os nossos analistas. E antes da gente encerrar, eu preciso fazer um lembrete de que além de participar aqui dos nossos programas, está sempre aqui presente no canal do Invest News, o José Falcão toca o Morning Call no canal Espaço Trader e o Murilo Breder está sempre comentando o fechamento do mercado no mesmo canal. Também lá no Espaço Trader a gente tem o Hugo Caroni, que fica na sala ao vivo, ele tira dúvidas em tempo real dos investidores, então se você gosta de análise, se você gosta de renda variável, não deixe de conferir também esse outro espaço. Mais uma vez eu agradeço a participação de vocês aqui no nosso programa. Eu adoro esse programa, que eu consigo não só explicar as posições, as minhas visões, né, com mais profundidade, porque exige essa profundidade, e sem falar, o pessoal comentando, interagindo, eu acho que essa é a grande diferença. A gente fica no Excel o dia inteiro fazendo relatório, a gente não pega esse lado humano, que é a galera que lê o relatório, que segue as nossas recomendações. Então, eu particularmente adoro estar aqui no Analistas em Ação, não sei se o Zé compartilha da mesma visão, mas eu particularmente adoro. Claro, o analista de ações é uma grande oportunidade da gente passar, né, a nossa visão em relação às nossas carteiras, a nossa recomendação, nos aproximarmos do investidor, né, e isso é muito, agrega muito, não só para quem está assistindo, mas para a gente também, porque uma troca de ideias, quando a gente explica a nossa carteira, acaba sendo bom também para a gente conseguir encaixar assim, as peças e fazer com que as pessoas entendam o racional da nossa recomendação e tenham confiança em seguir a carteira, né? Não basta apenas a gente fazer uma carteira, a gente quer que os nossos clientes, os investidores, os nossos parceiros invistam com a gente, né? Invistam na carteira, confiem no que a gente está recomendando, porque é um trabalho que a gente acompanha muito, com muita resiliência ali, com muito cuidado, com muito carinho, para trazer para vocês aqui mês a mês, e para que vocês consigam alcançar o sonho de vocês como investidores. É isso aí. Então, mais uma vez, agradeço a participação de vocês, agradeço você também que nos acompanha. Por hoje a gente se despede e até a próxima.